Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. Meu nome é Mariana. Se você está ouvindo isso, significa que de alguma forma essa gravação saiu da caverna. Significa que alguém encontrou a câmera. Mas isso também significa que eu não saí. Eu preciso contar tudo antes que a bateria acabe, antes que eles voltem. A cidade de São João Velho não era nada além de um ponto no mapa, um desses lugares onde o tempo parece ter parado. A pracinha de paralelepípedos, o coreto enferrujado, a igreja de madeira descascada. Tudo ali cheirava a passado. Eu e meu cinegrafista Daniel chegamos numa tarde abafada, o sol manchando o céu com um laranja que parecia prestes a engolir tudo. A gente veio filmar um curta de terror baseado na lenda da caverna. Diziam que luzes saíam de dentro dela, não vagalumes ou reflexos de água, mas algo diferente. Algo que se movia com propósito. Eu queria um filme que fosse mais do que só susto barato. Queria o tipo de terror que se esgueira para dentro da mente e fica lá. Então, quando ouvi falar da caverna, soube que era o lugar perfeito. A pousada onde ficamos era velha e rangia com o vento. A Dona Sônia, me olhou com aqueles olhos encovados quando mencionei a caverna. Vocês não deviam ir lá. Eu ri, achando que era o tipo de coisa que todo morador fala quando tem uma lenda local. Por quê? Tem alguma história que a gente não sabe? Ela limpou as mãos no avental e olhou para Daniel, como se ele fosse me impedir. Ele só deu de ombros, ajustando a câmera no ombro. A história todo mundo sabe, disse ela baixinho. Mas ninguém ouve os que voltam. A maneira como ela disse aquilo me deu um arrepio. Quem voltou? Perguntei. Ela não respondeu. A trilha até a caverna era uma cicatriz aberta na mata fechada. O vento sussurrava entre as árvores, mas o calor continuava grudando na pele como uma segunda camada. Andamos por quase uma hora, seguindo o GPS, até que o cheiro mudou. O ar ficou mais úmido, mais denso. O solo de terra batida deu lugar a pedras escuras. A entrada da caverna não era como eu imaginava. Não era um buraco óbvio, com musgo e morcegos. Era um rasgo irregular numa parede de pedra lisa, largo o suficiente para passarmos, mas sem qualquer sinal de vida. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhum som. Daniel ajustou a câmera. Pronta? Assenti. Ele começou a gravar e eu dei um passo para dentro. O ar ali era diferente, quente, mas sem umidade. O chão era seco, como se nada vivo pisasse ali há muito tempo. Acendemos as lanternas. As paredes refletiam a luz de um jeito estranho, como se houvesse algo sob a rocha, algo pulsante. Andamos por um tempo, filmando a passagem estreita. Eu falava para a câmera, narrando a lenda e nossas impressões. Foi então que Daniel congelou. Você viu isso? Meu coração martelou. O quê? Ele apontou para a escuridão à frente. A luz. Fiquei em silêncio, ouvindo. O eco do nosso próprio respirar parecia mais alto que o normal. Então eu vi. Não era luz como de uma lanterna ou do sol. Era algo movendo-se, fraco e pulsante, desaparecendo antes que eu pudesse fixar o olhar. O pavor subiu pelo meu peito. Pode ser alguma fenda por onde a luz do sol entra, tentei dizer, mas minha voz vacilou. Daniel não respondeu, porque naquele momento, a luz voltou. E não estava sozinha. Eu queria correr, queria sair dali e esquecer que algum dia ouvira falar daquela caverna. Mas minha curiosidade era maior que o medo. As luzes não tinham uma fonte visível. Eram pequenos brilhos dispersos na escuridão, movendo-se devagar, como se estivessem nos observando. Às vezes pareciam flutuar, às vezes tremiam como se fossem reflexos em uma superfície líquida. Mas o chão era sólido. Daniel ergueu a câmera, ajustando o foco. Isso é incrível, ele sussurrou. Algo na maneira como ele falou me incomodou. Ele parecia hipnotizado. Toquei seu braço. Dani, acho melhor a gente ir. Ele não me ouviu, ou fingiu que não ouviu. Continuou filmando, dando passos lentos para frente. Foi aí que ouvi o som, vindo de dentro da caverna. Um ruído grave, úmido, como se algo estivesse respirando por entre fendas de carne. Meu estômago se revirou. Daniel, agora! Ele piscou, como se estivesse acordando de um transe, e virou para mim. O quê? O som veio de novo, mais alto, e dessa vez veio acompanhado de movimento. Na borda da luz da nossa lanterna, algo se deslocou. Não rápido, não brusco, mas com intenção. Eu só consegui ver um vislumbre, algo que parecia distorcer o espaço ao redor, como o calor subindo do asfalto. Mas havia forma, havia membros e havia olhos. O brilho fraco dançava ao redor dele, como vagalumes orbitando um cadáver.
Então ele se mexeu, e tudo ficou errado. Não havia lógica no seu movimento. Parecia andar sem que os pés tocassem o chão. Parecia respirar sem ter pulmões. Cada parte do seu corpo se movia de forma independente, mas ao mesmo tempo como um erro na realidade. Minha lanterna piscou. Daniel soltou um grito sufocado. A coisa se lançou para frente. Eu corri. Meus pés deslizaram nas pedras soltas. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. A luz da lanterna tremia, a respiração queimava minha garganta. Atrás de mim, Daniel corria, mas sua respiração estava errática. Mariana! A voz dele veio distorcida, como se algo estivesse interferindo no som. Eu olhei para trás, e não vi mais Daniel. Parecia que o corredor da caverna se estendia para sempre, muito mais longo do que deveria ser. A escuridão se movia, como se estivesse viva. Eu continuei correndo, e então tropecei. A queda foi rápida, mas a dor demorou a vir. Meu joelho raspou na pedra, e eu senti o gosto de sangue na boca. Minha lanterna caiu da minha mão, girando no chão, iluminando por um segundo algo que me fez esquecer como respirar. Daniel estava ali, mas não estava sozinho. Atrás dele, na borda da luz, algo estava se erguendo da escuridão. Algo sem rosto, sem forma definida, mas que me via. Daniel tentou falar, mas sua boca não se mexeu. Seus olhos estavam arregalados, a pele pálida demais. Eu me arrastei para trás, engolindo um grito. A coisa ao lado dele se inclinou, como se estivesse cheirando o ar. E então Daniel se virou. Não por conta própria, mas porque algo puxou para dentro da escuridão. Eu gritei. A última coisa que vi antes de correr foi a lanterna piscando e as luzes flutuantes se reunindo ao redor de onde Daniel estivera, como moscas sobre um corpo. Eu estava sozinha. E a caverna não ia me deixar sair. Eu corri até minhas pernas queimarem. Meu peito doía, meus olhos ardiam. O ar dentro da caverna parecia mais denso, como se a própria escuridão tivesse peso. Meu coração batia tão forte que achei que fosse rasgar minha pele. Mas eu parei, porque percebi algo aterrorizante. Eu estava correndo em círculos. O chão era o mesmo, as pedras, as rachaduras nas paredes. Era como se eu estivesse presa em um espaço dobrado sobre si mesmo. Isso não fazia sentido. Eu olhei para minha lanterna. O feixe de luz tremia, às vezes falhava por um segundo, como se algo estivesse tentando apagá-lo. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Minha voz soava fraca e irreconhecível. A escuridão ao meu redor se movia, não como sombras, mas como se tivesse intenção, como se estivesse viva. E então eu vi. Algo estava ali comigo. Não no sentido físico, não como um monstro que você pode ver e fugir. Era pior que isso. Eu sentia. Nos cantos da minha visão, na forma como o ar ficava mais pesado em certos lugares, uma presença que me cercava como uma jaula invisível. Tentei me acalmar. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. Mas então ouvi vozes. Elas vinham de dentro da caverna, sussurrando palavras que eu não entendia. E entre elas, uma voz que eu conhecia, a de Daniel. Daniel? Meu sussurro ecoou e eu imediatamente me arrependi. Mas já era tarde. O som parou. O silêncio foi absoluto, e então um estalo atrás de mim. Eu me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. A luz da lanterna captou algo por um segundo. Algo que parecia humano, mas que não era. Daniel? Meu cérebro quis acreditar que era ele, mas meu corpo sabia que não era. Os olhos, não havia nada dentro deles, apenas um buraco escuro onde a alma deveria estar. Ele deu um passo à frente. Eu dei um passo para trás. Dani. A coisa sorriu. E foi o sorriso mais errado que já vi. Não era um sorriso humano, era algo tentando ser humano e falhando. Minha lanterna piscou de novo, e naquele curto instante de escuridão ele estava mais perto, muito mais perto. Eu não pensei, apenas corri. A caverna parecia se deformar ao meu redor. As paredes não eram mais estáveis, o chão parecia inclinar para onde eu não queria ir. E as vozes estavam dentro da minha cabeça agora, sussurrando meu nome, rindo, dizendo coisas que eu não entendia, mas que me faziam sentir frio. Minha lanterna começou a falhar de vez. A escuridão se aproximava como um mar subindo para me engolir. Eu tropecei e caí. A lanterna escorregou da minha mão e girou pelo chão. Por um segundo, enquanto a luz ainda estava acesa, vi algo. A entrada da caverna. Ela estava ali. Eu podia escapar, podia sair. Mas quando me levantei e corri para a saída, algo segurou meu tornozelo. Algo frio. Algo que não queria me deixar sair. E então a luz da lanterna apagou. E tudo virou escuridão. A escuridão me engoliu. Meu corpo ficou rígido. O frio subiu pelas minhas pernas como se dedos invisíveis estivessem se enroscando em mim.
Eu tentei gritar, mas minha garganta se fechou. O toque no meu tornozelo se apertou. E então algo sussurrou no meu ouvido. Não era uma voz normal. Era algo distorcido, afogado em estática, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, tentando formar palavras humanas sem realmente entendê-las. Você não pertence aqui. Cada palavra soava errada, como se fossem ditas por uma boca que nunca aprendeu a falar. Eu não conseguia me mover. Meus músculos estavam travados. Algo estava me puxando para trás. A entrada da caverna desapareceu. A última coisa que vi foi a luz fraca do lado de fora encolhendo, se afastando de mim, como se eu estivesse sendo arrastada para um poço sem fundo. A escuridão era absoluta, mas não era vazia. Havia coisas ali comigo, e eu sentia que agora eu fazia parte delas. Não sei quanto tempo passou, minutos, horas, talvez dias. Tudo era escuro. Mas aos poucos comecei a ver. Não com meus olhos, com outra coisa. A escuridão ao meu redor não era só ausência de luz, era algo vivo, pulsante. Eu sentia movimentos, sombras se contorcendo ao meu redor como vermes sob a pele. E então vi Daniel, ou o que sobrou dele. Ele estava parado à minha frente, imóvel como uma marionete sem fios. A pele dele estava errada, era pálida demais, esticada demais. Os olhos, Deus, os olhos. Totalmente pretos, sem pupilas, sem brilho, apenas buracos fundos e vazios. E então ele falou, Mariana. A voz dele não era mais a voz dele, era múltipla. Camadas de sons sobrepostas, como se várias vozes estivessem tentando falar ao mesmo tempo, e todas elas estavam erradas. Ele deu um passo para frente. Eu quis recuar, mas meu corpo não obedeceu. Eu não estava mais no controle. Algo estava me segurando ali, algo estava me mantendo naquela escuridão. E então, pela primeira vez, eu entendi. Eu nunca sairia dali. Porque aquela caverna não era só uma caverna, era um lugar entre lugares. E eu, agora, fazia parte dele. O tempo não existia ali, mas a fome sim. Não uma fome comum, não fome de comida, uma fome diferente. Uma fome de algo que eu não sabia nomear. E então eu senti minha pele se esticando, meus ossos se ajustando, algo dentro de mim mudando. Eu não era mais Mariana, eu era parte da caverna agora. E a caverna estava viva. Eu não queria aceitar. Meu corpo estava mudando, mas minha mente ainda era minha. Ainda havia um pedaço de mim lutando para não se perder. Mas a caverna não deixava. Ela sussurrava em minha pele, se infiltrava nos meus ossos. A fome crescia. Eu não sabia do que. Só sabia que, se não a saciasse, deixaria de existir como eu. E então ouvi algo novo. Passos. Vindo de algum lugar na escuridão. Alguém estava ali. A ideia de outra pessoa me atingiu como um raio. Se havia alguém, significava que havia uma saída. Alguém conseguiu entrar. E talvez, só talvez, eu pudesse sair com essa pessoa. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. A caverna segurava minhas palavras, abafando minha tentativa de pedir ajuda. Os passos continuaram. Eu vi uma luz fraca piscando à distância, uma lanterna e uma voz. Tem alguém aí? Era masculina, incerta. Ele não sabia o que eu esperava. E naquele momento, entendi a verdade aterrorizante. A fome que eu sentia não era minha, era da caverna. E ela queria esse homem. Eu lutei contra o controle da caverna, contra o peso invisível me segurando. Se eu não fizesse nada, ele estaria perdido. Assim como eu. A luz da lanterna se aproximou. Então eu vi. Era um homem alto, talvez uns 30 anos, com uma mochila e uma câmera pendurada no pescoço. Ele olhava ao redor, confuso. Droga, onde estou? Minha respiração ficou presa. Ele estava perdido. Como eu, como Daniel, como todos que vieram antes. E agora eu tinha uma escolha. Avisá-lo e tentar salvá-lo, ou deixá-lo ser consumido, porque se a caverna o pegasse, talvez me soltasse. E eu queria sair. Deus, como eu queria sair. Ele olhou na minha direção. Minha pele estava pálida demais. Meus olhos não sei como estavam, mas eu sabia que não pareciam mais normais. Ele deu um passo para trás. Você, tá bem? Minha boca se abriu, mas não fui eu que falei. Venha mais perto. Minha própria voz saiu distorcida, como a de Daniel. O homem hesitou. A caverna se fechava ao redor dele. Ele não sabia, mas eu sabia. Se ele não corresse agora, nunca mais sairia. A caverna iria tomá-lo. E talvez me deixasse ir no lugar dele. Eu tinha que escolher. Eu salvaria ou tomaria seu lugar? A fome dentro de mim rugiu. A escuridão pulsava. A caverna sussurrava, tome o lugar dele. Saia. Volte ao mundo. Eu queria, mas eu ainda era Mariana. Ainda era humana. Eu olhei nos olhos dele. E usei o que restava da minha voz verdadeira. Corra. Ele congelou por um segundo. Então algo se moveu atrás dele. Ele viu e correu. Eu ouvi seus passos ecoando cada vez mais longe. A caverna rugiu ao meu redor enfurecida. E então eu soube.
eu nunca mais sairia dali. Eu escolhi, e agora eu fazia parte da caverna, para sempre. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.